galerinha do canal Calango Tagarela, mais um vídeo. E hoje o assunto é islamismo, tá? Aqui o intuito não é ofender, é mostrar os vídeos e o que acontece, tá? No Brasil a gente tem mais ou menos uma grande quantidade de islâmicos, né, muçulmanos no Brasil. Isso vem aumentando, principalmente com esse governo que tá aí, né, de esquerda, que é aliado a esse eixo, né, Irã, né, e também lá com os países da Ásia, né, Euroásia, né, que ali Rússia, China, né, Irã, né, aqueles países. E no Brasil a gente tem vários tipos de religiões, porque a gente é um país laico. Lógico que nós temos uma grande quantidade de cristãos, né, a base do Brasil é cristã, né, os evangélicos, católicos, espíritas, e depois vem as outras religiões. Então, se eu não me engano, a islamismo é a segunda maior religião, tá? Depois do cristianismo. E tem aqui, né, inclusive eu vejo, tem um podcast aí que sempre faz piada com o estrangeiro, tá? Tem chinês, tem angolano, tem vários países. Até acho aí tudo bem pra gente saber, desconhecer a história deles e como eles são no país dele, o que eles pensam na gente. Só que eu fico pensando muito que no Brasil a gente acarinha todo mundo, né? A gente é muito carinhoso com qualquer religião, né? E isso às vezes é muito perigoso, porque aquele pode dar uma apanhalada em você. Não é todos que fazem isso, mas sempre tem uma outra ali que é hostil e tá dentro do nosso país, tá? A gente viu como é que tá a Europa hoje, né? Com o islamismo lá na Inglaterra, lá na França, até na Espanha. Cheguei a ver isso e eu achei bem, assim, pesado, porque a gente vai achar que vai ver pessoas do país mesmo. A gente chega em bairros ali que a gente não vê ninguém do país, a gente não vê português, não vê francês, não vê espanhol. Ficava entrando em guetos e sem querer ver onde que eu tô, né? Parece que eu tô no Oriente Médio. E é uma cultura totalmente antagônica à nossa, né? Totalmente diferente. O islamismo é uma religião que coloca as mulheres como segunda classe, não é valorizadas e são agredidas. Gays são, né, rasta pro alto e isso aí. Então não é uma religião bem, né, pesada, envolvido muito com política. E eu tenho aqui esse apresentador que acarinha todos os estrangeiros, mas o que eu vejo é que fora do Brasil, quando você vai para outros países, você é brasileiro, você não é tão bem visto. Porque aquele Brasil do futebol, do carnaval, das praias e de tudo que é falado, mas bem pouco hoje, né? É falado mais pouco. Hoje é falado como um país da política, da bagunça, da desordem, da criminalidade, das favelas, né? Que você vai falar com o estrangeiro, ele é uma coisa que ele fala, favelas. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês esse vídeo aqui, ó, tá? Esse primeiro, olha só. Eu queria que você começasse me falando, e vocês também, obviamente, entrem no papo, de como vocês lidam com uma religião tão diferente num país como o Brasil, que aceita todas as religiões, mas para as pessoas isso daí, imagino que deve ser muito exótico. Então, assim, eu acho que o Brasil, por ser assim, um país que aceita todas as religiões, e que isso vem desde vamos falar assim, da criação do Brasil como Brasil, né? Que já tinham as religiões dos povos originários, sim, né? Veio o catolicismo, uma coisa que ninguém sabe, né? E, inclusive a gente tem pesquisa científica publicada. A primeira manifestação monoteísta que teve no Brasil foi o islamismo. Porque das sete caravelas de Pedro Álvares Cabral, 3 eram comandadas com tripulação muçulmana. Então, eles demoraram, acho que, se não me engano, 9 dias, 10 dias para cortar cru, cortar madeira, fazer cruz, fazer altar, para celebrar a primeira missa, né? Só que os muçulmanos rezam 5 vezes por dia em congregação, né? Então os muçulmanos já estavam rezando aqui. A gente trouxe então um muçulmano nessa... Eu não sabia. Dois capitães, Mohammed bin Sati e Shuaib bin Musa. Eram os portugueses que estavam ali? Eram que chamavam de mouros, né? Que estavam ali, eles eram professores da escola de Sagres e foram contratados para vir com a população. Então, assim, eu acho muito estranho, porque os portugueses em si, assim, eu tô em Portugal. Quando eu falo português de indiano, islâmico, muçulmano, eles têm arrepios, eles não querem chegar perto, eles não gostam. Então eu acho muito estranha essa história de talvez seja verdade isso, né? Faz 500 anos, então a gente não sabe realmente se isso é verdade ou não. Mas eu acho muito estranho porque você vai falar com os portugueses da atualidade, eles não gostam.
desse tipo de perfil aí. Eles são bem antagônicos a esse tipo de perfil. Aí eu desço aqui para um outro vídeo, né, gente, que eu acho bem interessante e que mostra, né, olha como que eles em grande quantidade num país, tá, e o Brasil é um país que é muito liberal, né, pra tudo, né, tem carnaval, só ficam bêbada, pelada e seminua, né, e é aquela bagunça toda que a gente tem, e nós somos uma população grande, né, a gente tem 220 milhões de habitantes, então a gente coloca aqui, veja como que tá, por exemplo, a Alemanha. Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês verem. Inclusive eu vi isso aqui em Portugal, tá? Lá perto ali do Arco da Nova, lá perto ali onde tem o monumento de Dom Pedro I, e muito eles deitados nos bancos ali, dormindo ali, sabe? Eu vi bastante indiano também, bastante paquistanês, e eles, quando vêm nas brasileiras, ficam muito curiosos pra saber, né? Mas que tipo de curiosidade que é, né? Eu fico com o pé atrás, porque quando a gente sabe um pouquinho mais de informação, a gente fica meio assustado, né? Sabe qual que é a intenção das pessoas. Eu não julgo todo mundo, fala que todo mundo é ruim, né? Mas quando as pessoas são de uma religião tão que elas colocam isso assim, acima da própria vida, isso preocupa bastante a gente. Olha aí, passou vários países, né? Passou a Espanha, a Inglaterra, Reino Unido, Itália. Então, eles estão todos os países da União Europeia. E eles, até os portugueses sabem disso, eles têm várias mulheres, então eles vão ter 2 filhos cada mulher, 3 filhos. Então, quantos filhos um homem vai ter? Vai ter 10 filhos. Enquanto um europeu tem um filho. Então, imagina quando passar daqui 10, 20, 30 anos, a população deles vai ser muito superior à população nativa. E você acha que eles vão manter as mesmas culturas da população nativa? Claro que não. Eles vão acabar se colocando dentro da política, mudando leis. Né? Certas zonas você não vai conseguir mais entrar se você não tiver caracterizado pela aquele estilo de religião. Então, para pra pensar. E isso, o Brasil tem que ficar muito de olhos abertos. Principalmente quando a gente elege governos que estão aliados a esse tipo de coisa. Né? Porque o governo, por exemplo, agora aí de esquerda, que tem no poder até outubro, espero que saia, eles estão aliados a isso. Tanto que todos os países da América Latina, eles querem um eixo aliado ao Trump, que assinou lá para uma defesa contra os TAF, né? Lá do comando, lá e do PP... Você sabe, entendeu? E o Lula se absteve. Tipo, não tá interessado em fazer nada, em ajudar, em resolver, e colocar realmente forças lá, polícias ocidentais, para resolver o problema. Por medo de soberania. Sabendo que a Amazônia já tá cheia de ONG americana. Várias regiões, a China já comprou usinas, comprou de explorar ouro, né? Fábricas lá de explorar ouro, terras a perder de vista, a China está comprando para poder expandir seus negócios e produzir o que elas querem para mandar para eles. Eles querem nossas terras raras, nossos alimentos, né? A gente tem água potável, então a gente tem luz, a gente tem terra né, que dá 3 safras. Né, no ano, enquanto a Europa dá uma safra, eles também dão uma safra, porque nosso clima é muito mais tropical, muito mais fácil de plantar as coisas. Então, o Brasil é um país muito, muito bom em questão assim, de recursos, e isso faz, esses países aí crescerem o olho. E olha só, se o brasileiro não ficar de olho e não saber voltar, parar de vender seu voto pelo pneu, tá? A gente corre grande risco de ter nosso país invadido, que a invasão não é só por guerra, gente. A invasão é por cultura também, tá? E por religiões. Então, se vem uma religião antagônica, uma religião tóxica, que ela não vai vir agregar, ela vai engolir a sua e a seu estilo de vida, acabou o país. Olha como é que tá a Itália, por exemplo. Então, assim, gente, é bem complicado. Eu tenho um outro vídeo aqui também,
de um professor falando, né, explicando, vamos ver o que ele vai falar. O fato objetivo qual é? A França, ela tem hoje uma população que está ficando mais velha, a qualidade de vida deles é boa, a expectativa de vida é maior, tal, só que o número de bebês que nascem não está compensando. E aí, para ajudar, eles têm a brilhante ideia de fazer o quê? De colocar na Constituição o aborto. O que está acontecendo na França? Os imigrantes estão entrando no território francês, são recebidos ali, já começam a ter filhos, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, um muçulmano pode se casar com até 4 mulheres, 4 esposas. Se ele tiver um filho com cada esposa, ele já terá mais do que vários franceses. A maioria dos franceses estão tendo 0 filhos. E esses muçulmanos que estão chegando lá estão tendo seus filhos, qual é a vantagem que eles levam sobre a sociedade francesa? Eles têm uma religião muito bem definida. Eles não querem saber de negociar com os valores da sua fé. Ele não está interessado em se ocidentalizar. Ele conhece a fé dele, ele estuda a fé dele. A fé molda o comportamento. O comportamento se reflete na vida social dele. Aí eu pergunto pra vocês acham que esse tipo de pessoas com essa religião, com essa cultura, elas vão agregar ao Brasil alguma coisa? Você acha que eles vão se adaptar a gente? É óbvio que não. Eles só não estão em mais quantidade porque eles não voltaram os olhos pro Brasil ainda, tem pra América Latina, porque não é só o Brasil, né? Os países no nosso continente não voltaram os olhos, porque para eles nós somos pobres e para eles nós somos muito favelados e violentos. Mas se o Brasil melhorar, a América Latina melhorar, vocês podem ter certeza que vão em grande quantidade. Então por isso que o Brasil tem que melhorar, mas também tem que se defender, tá? E ter bases muito concretas daquilo que a gente é, tá? Porque senão a gente é engolido. Então, você tem hoje em dia, você tem que prestar muita atenção no que as pessoas falam, principalmente quem tem poder de fala. Não precisa ser só um político, pode ser um professor, pode ser um religioso numa igreja, numa catedral, não sei lá o que seja, porque ele é um propagador de informações. E às vezes você tá ali, a gente vive momentos e você não tá legal e você acaba sendo cooptado. Às vezes você não tem nada a ver com aquilo, não se é cooptado pelos problemas da sua vida e acha que ali vai resolver os seus problemas e você é engolido por aquilo. É uma das opções, tá? Fora outras situações. Então, eu acho que a gente é brasileiro, a gente gosta do nosso país, a gente tem que começar a valorizar o nosso país. Porque o que eu mais vejo é síndrome de vira-lata. Isso eu vejo, o que eu mais vi na Europa nesses últimos anos que eu passei por aqui, né? Porque em breve eu tô indo embora. É isso, o brasileiro não valoriza o Brasil, chama o Brasil de bostil e tudo. Mas só que o Brasil tem uma grande questão de receber todo mundo, até o próprio brasileiro de volta. Porque se acontece uma guerra na Europa, Estados Unidos, Rússia, Ásia, Oriente Médio, já tá rolando, você acha que esse pessoal vai correr pra onde? Qual que é o país e o continente que, assim, tá tranquilo agora, tá neutro, né? Teve um problema lá da Venezuela, tirou o ditador e levou lá pros Estados Unidos preso, né? Maduro, mas foi coisa pontual. Eles foram lá, jogaram umas bombinhas, pegou o Maduro, tá? A população em si tá lá. Né? Não foi tão pesado como tá acontecendo no Irã, por exemplo. O Irã é mesmo realmente uma guerra explosiva. Ali foi só um peteleco ali na Venezuela e é sobre isso. Agora, o Irã já é coisa diferente, o negócio já escalou para um nível muito maior. Né? E é isso, gente. Olha, vamos valorizar o nosso país, tá? Porque a gente pode ir para outro país, até ser bem recebido, mas nunca vai ser nossa casa. A gente nunca vai ser igual ao irlandês, igual ao americano, igual ao português, igual ao francês, ao alemão. Cada um nasceu ali, veio de famílias dali, cresceu com as culturas dali, com as histórias dali, entendeu? Com os estudos dali, entendeu? Então, não é a mesma coisa de você já chegar adulto, chegar adolescente e ir lá e pegar o bonde andando, tá? Você vai aprender, vai entender, vai respeitar, né? Óbvio, a gente, por exemplo, nós brasileiros nos adaptamos muito bem. Só que a gente sabe que a gente tem as nossas próprias particularidades. O Brasil já tem a sua própria cara, por mais que você ache que não, tá? Nenhum estrangeiro, mais que mora 20, 30 anos fora do Brasil, vai te falar que você é igual a eles. Você vai continuar sendo brasileiro e continuar sendo estrangeiro. Seu filho vai ser o filho do brasileiro, tá? O filho do seu filho vai ser o neto do brasileiro.
Quando chegar lá na 4ª geração, aí pode ser que ele te chame de igual, né? O francês, espanhol, português, português. Até lá, passar umas 3 gerações, você vai continuar sendo seu filho e seu neto brasileiro. Beleza? Vamos ver aí, ficar de olho o que tá acontecendo no mundo. Vou produzir mais vídeos aqui, mais longos, né? Tô fazendo bastante short, né? Com o meu mascotinho aí, o Calanguinho. E é isso aí. Abraço e tchau, tchau.